Outro exemplo que a gente tem na área de tecnologia voltada à saúde é o Omada Health. O Omada Health está localizado nos Estados Unidos, lá em São Francisco, e o objetivo dessa empresa é fazer com que as pessoas tenham hábitos saudáveis. E assim a gente consegue diminuir o risco no desenvolvimento de doenças crônicas. No caso, o cliente do Omada ele vai receber um kit com a balança wireless, um padômetro e uma fita métrica. E com isso ele consegue acompanhar de forma diária e fazer um controle da sua saúde. Além disso, ele também tem acesso a profissionais de saúde, né? Então esses profissionais eles recebem kits e dados dos pacientes, no qual ele pode dar um atendimento prioritário e ter um contato direto com o cliente. Um exemplo que a gente tem também com o Omada é que ele pode ajudar com grupos de apoio. E esses grupos de apoio são voltados a profissionais da área da saúde que faz uma complementariedade entre o kit entregado pelo Omada e esses profissionais da área da saúde. Mais do que isso, a gente tem uma outra startup que também está se diferenciando e se destacando na área das health techs, que é a Empática. A Empática ela é uma startup italiana e ela traz um dispositivo no formato de uma pulseira e a gente volta ela especialmente para aqueles pacientes que têm problemas com epilepsias. Então, essa pulseira ela é capaz de monitorar todo o sistema nervoso e assim a gente consegue identificar quando um paciente terá uma convulsão. Além também de armazenar dados para traçar o perfil dele dentro do sistema. Com isso, a gente consegue passar esses dados para o médico e ele consegue analisar, ajudando o paciente de uma forma mais assertiva e de uma forma mais humanizada. Esses são exemplos de empresas voltadas à área de tecnologia, mais especificamente voltadas à saúde, que estão melhorando completamente a vida dos seres humanos. Agora que a gente já falou sobre as health techs, a gente vai falar um pouco sobre as agtechs. As agtechs são startups que usam tecnologia de forma inovadora e incremental dentro de um produto para o mercado da agricultura. Então, este mercado ele vai implementar tecnologia em maquinários, nas plantações, em mapeamento de plantações, entre outros locais sensíveis, né, à agricultura, principalmente integrando equipamentos com software. E essa é uma área com enorme potencial para o Brasil e especificamente para a nossa região, a região Centro-Oeste. Por quê? É aqui que a gente possui grande parte da economia. Grande parte da economia do Brasil ela é voltada para a agricultura e agropecuária. Então, tanto na área da agtech quanto na fintech, o Brasil vem destacando em nível mundial, porque são áreas que o Brasil tem um mercado consumidor muito grande e com grande deficiência, e a gente consegue atuar de forma incisiva. De forma geral, quando a gente está falando de cultura de inovação, a gente fala de Vale do Silício, nos Estados Unidos. O que é criado dentro do Vale do Silício dita basicamente a tecnologia que vai ser utilizada em todo o mercado mundial da tecnologia. E com os efeitos também na economia global. E o agronegócio, além de ser um setor em que o Brasil tem vocação, é nesse mercado que está formando uma das próximas grandes ondas tecnológicas em todo o mundo. Então, basicamente, o que a gente tem feito é atraído empreendedores para essa área e não só nós temos nos destacados nessa área, mas todo mundo ele tem atraído um número crescente de fundos de investimento para todo o desenvolvimento das agtechs. Grande parte das companhias de tecnologias e empreendedores de diversos países têm percebido que essa é realmente a nova onda do mercado consumidor. Mais do que isso, a gente percebeu que o mercado de tecnologia voltado à agricultura é um mercado de potencial enorme e ainda muito a ser explorado. E é essa revolução nas agtechs que tem cunhado um termo nos Estados Unidos para referir-se, né, às empresas voltadas à agricultura com a utilização de tecnologia. Para a gente entender melhor a questão, a gente tem que observar certo contexto. Então, por exemplo, já existe nos Estados Unidos um movimento bem forte envolvendo o setor agro. E uma das primeiras grandes transações a chamar a atenção no mercado global foi a aquisição da Climate Corporation, que é uma empresa de agricultura também digital, que examina dados meteorológicos, dados dos solos, do campo, e ele ajuda o agricultor a determinar os potenciais fatores que limitam a produção dentro do campo. Essa empresa ela foi comprada por uma outra gigante, que é a Monsanto, líder mundial de herbicidas e engenharia genética de sementes. Isso aconteceu em 2013, mas o que mais torna essa transação
algo a se reparar foi o valor girado em torno dela. Essa empresa ela foi adquirida nada mais e nada menos do que por US$ 1 bilhão. E mais do que isso, até 2013, esses investimentos em agtechs nos Estados Unidos, eles seguiam de forma estável e boas partes das invenções na agricultura estavam voltadas à biotecnologia e semente. Mas hoje isso já muda. A gente percebe que hoje se espalha a área de atuação com a utilização nas agtechs. Então, as agtechs agora, elas começam a colocar serviços voltados a softwares, aplicativos móveis, nanosatélite, drones, inteligência artificial, robótica e até mesmo internet das coisas. E toda essa área que está se crescendo e expandindo em todo o mundo, tem uma forte presença, não só global, mas como eu falei, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por sua vez, a gente começa a experimentar agora um período de efervescência no mundo das agtechs. E é um fenômeno realmente recente. Tanto que esse termo ainda é novidade aqui dentro do Brasil. Mas os negócios inovadores nessa área se acumulam em todo o mundo e durante o decorrer dos anos. Só para vocês terem ideia, nos últimos anos, algumas startups promissoras chegaram ao mercado e se destacaram, dentro e fora aqui do nosso país. Um dos principais cases de sucesso que a gente tem é o da Bug Agentes Biológicos. Ela foi considerada pela Fast Company, uma das principais revistas de tecnologias do mundo e empreendedorismo, como a 33ª empresa mais inovadora do mundo nessa área. Então, por exemplo, são startups desse tipo que são um exemplo concreto de que o ecossistema de investimento e inovação ele começa a se formar e se formatar dentro do agronegócio brasileiro. A gente começa a perceber que começa a se formar um ramo importante. E esse ramo da economia, ele é um ramo tradicional e um dos mais importantes para o nosso país. E a novidade é que a gente tem um tripé se formando, junto ao poder público, a universidade e a iniciativa privada, e que teoricamente é chamado de tríplice hélice. Basicamente, a tríplice hélice é um investimento privado, mas que só agora passa a adquirir controles mais nítidos do nosso país. E isso precisa ser fortalecido, porque é agora que a gente consegue perceber o surgimento de novas ferramentas para o agronegócio. E todas essas ferramentas, elas se caracterizam pelo uso intensivo de tecnologia, de software, de gestão de aplicativos móveis e de monitoramento. E a gente está apenas começando em todo esse processo. Tudo isso faz que aumente ainda mais as expectativas com relação ao futuro e imaginar que o Brasil pode gerar uma grande quantidade de riqueza no mundo dos agronegócios. E que a gente pode tirar daqui as nossas grandes empresas referências, fazendo até mesmo uma alusão em relação ao mercado norte-americano. Lá a gente tem grandes empresas como Apple, Facebook e Google se destacando na área de tecnologia. Aqui a gente pode ter como as agtechs essas empresas de cunho e principalmente de caráter inovador, de potencial gigante a nível global. Agora a gente entendeu um pouco das agtechs e a gente vai falar agora sobre as foodtechs. Então, o que são as foodtechs? As foodtechs são tipicamente as startups que usam tecnologia de forma inovadora e também incremental dentro do seu produto para o mercado da alimentação. Então, aqui no Brasil e em todo o mundo, os exemplos que ficam mais presos nas nossas mentes são aquelas empresas voltadas à entrega de alimentos, né? Então, por exemplo, o iFood, Uber Eats e a gigante chinesa Meituan. Essa empresa chinesa gigante, ela arrecadou nada mais nada menos do que US$ 4 bilhões com fundos de investimento. A empresa ela é resultante de uma fusão de duas plataformas complementares que ocorreu em 2015. E a arrecadação foi com base em uma avaliação patrimonial de nada mais nada menos do que US$ 30 bilhões. E fez com que essa gigante chinesa na área de alimentação tornasse uma das startups mais valiosas do mundo e caso de sucesso. Mas a gente não está falando apenas numa área de gigantes chineses. A gente está falando também de empresas norte-americanas que foram adquiridas por grandes players de tecnologia por valores astronômicos. Outro exemplo que a gente tem é o Whole Food Market, que é uma rede de supermercado multinacional lá dos Estados Unidos que comercializa produtos naturais, orgânicos e sem preservantes de sabores, que foi adquirida pela Amazon, uma gigante da tecnologia, por quase US$ 14 bilhões.
Toda essa quantidade de dinheiro despertou a imaginação de muitos analistas de mercados pelas novas oportunidades, né, que vêm se formando e pelos valores também com que foi feita essa transação. Mas, muito além das possíveis sinergias operacionais e tecnológicas envolvidas entre as empresas, a gente consegue reafirmar que há uma tendência global e irreversível em relação à forma com que consumimos alimentos. Então, é por isso que essa empresa foi adquirida pela Amazon. A Amazon conseguiu perceber que a preocupação do consumidor com a saúde e a longevidade, a busca por um estilo de vida saudável, implica numa demanda cada vez maior e crescente por esse tipo de mercado. E não só é apenas a Amazon que consegue entender isso. Só para vocês terem ideia, de acordo com a Organic Trade Association, no ano de 2016, os americanos consumiram nada mais, nada menos do que 46 bilhões de dólares somente em produtos orgânicos. Aqui no Brasil, esse mercado é um pouco menor, mas para que a gente consiga ter uma ideia, a Associação Paulista de Supermercados revelou que o brasileiro é um dos consumidores mais exigentes do mundo quando se trata de produtos orgânicos. De olho nesse mercado, que cresce a uma taxa de 20 a 25% ao ano, inúmeros empreendedores estão lançando novos produtos orgânicos, hipoalergênicos, funcionais, fazendo uso de tecnologias embarcadas, fazendo uso de plataformas dedicadas de delivery e movimentando esse mercado ávido por informação de novidade. Mas as grandes corporações, elas também já se atentaram, como eu disse, para este movimento relacionado à inovação e a este mercado. Então, um caso emblemático que a gente tem é o da Jasmine Alimentos, com produtos saudáveis do grupo francês Nutrition Santé. Essa empresa francesa desenvolveu lá em Curitiba, em parceria com a empresa de investimento Corporate Garage, um programa voltado à aceleração de novas startups nesse segmento das food techs. E essas são startups que desenvolvem produtos nas soluções mais inovadoras possíveis para o consumo, o acesso dentro do segmento de alimentação saudável. A gente percebe que a busca pela longevidade está forçando o setor da alimentação a passar por uma revolução e que toda essa tendência ela é irreversível. À medida que a renda média da população aumenta, o CEO da Jasmine também percebeu que a procura por alimento saudável é importante. Mais do que isso, a Amazon ela é pioneira em utilizar algoritmos preditivos para sugerir produtos personalizados para todo o consumidor. Isso não é segredo para ninguém e para todo o mercado. A gente percebe que, cada vez mais, o desejo de avançar nessa tecnologia, com a aplicação não só no varejo, mas também no mercado farmacêutico, faz com que a Amazon compre outras empresas e também invista no mercado de tecnologia, mas no mercado de tecnologia voltada às food techs. E isso aqui faz com que a gente consiga analisar um pouco mais do mercado global e um pouco mais do mercado nacional, vendo que é um mercado extremamente grande e com grande potencial de exploração. Agora a gente vai falar um pouco sobre as low techs. As low techs são startups que criam produtos e serviços de base tecnológica para melhorar o setor jurídico. Elas são empresas que desenvolvem soluções e facilitam a rotina jurídica mesmo. Então a gente consegue, por exemplo, conectar cidadãos ao direito e mudar, por exemplo, em menor ou maior grau, a forma de atuação do Poder Judiciário. Como que a gente consegue fazer isso? Com a utilização, por exemplo, de software de gestão para advogados dentro de escritório de advocacias, serviços que se baseiam em dados para facilitar acordos judiciais, plataformas que promovem o encontro do cliente com o advogado e também com produtos. Esses são exemplos de como os produtos são oferecidos por essas empresas. As low-techs, por exemplo, já estão entre nós e começaram a alterar todo o comportamento do ecossistema voltado ao judiciário. Ela coloca agora em xeque profissões como a de advogado, que também passa a entrar na lista de profissões que podem ser extintas devido ao alto poder da tecnologia em relação à assertividade e à rapidez com que a resolução dos problemas são feitas frente às nossas habilidades humanas. E algumas startups também começam a chamar a atenção de grandes fundos de investimentos.
como é o caso da empresa Jus Brasil. A Jus Brasil ela é uma startup brasileira que funciona basicamente como um marketplace. Ela conecta advogados e pessoas que buscam serviços desse tipo de profissional. Essa startup ela recebeu o aporte de 2 grandes fundos, o Monachess e o Thunder Funds, que tem em seu portfólio empresas como Airbnb e Spotify já investidas. Outra startup que se destaca neste setor é a Sem Processo. O objetivo da Sem Processo é viabilizar acordos rápidos entre advogados e empresas em ações que envolvam direito do consumidor. Essas são exemplos de startups que estão mudando completamente o setor jurídico, o setor das low techs. E a gente pode entender um pouco de como a gente pode explorar esse mercado e essa área de atuação. Agora que nós falamos sobre as low techs, nós vamos falar sobre as insurtechs. As insurtechs surgiram com o objetivo e o propósito de revolucionar o setor de seguros, por meio de tecnologias inovadoras que mudam a forma como os consumidores conseguem contratar planos de seguro de forma geral, tanto de vida, de imóvel, de viagem ou de automóvel. E não é à toa que essa é uma das profissões com maior risco de ser extinta com o advento das novas tecnologias. Essa profissão é a figura do corretor de seguro. Assim como as fintechs, as insurtechs, elas são startups que pretendem inserir o poder das novas tecnologias em um mercado extremamente conservador e fazer com que a gente consiga se beneficiar dela. Então, como as insurtechs beneficiam o mercado de seguros? A gente percebe que o mundo evoluiu. E antes, os consumidores aceitavam de uma forma mais pacífica a burocracia e a falta de personalização impostas pelas tradicionais companhias de seguro. Porque afinal a gente sabia que não havia tanta concorrência. E com o surgimento das novas tecnologias e de empresas que prometem revolucionar a forma como produtos e serviços são vendidos, com foco na experiência do usuário e não mais na margem de lucro apenas, o perfil dos consumidores também mudou de uma forma drástica. As principais startups que a gente tem nessa área são a Caco, a Use, a Segurize e a Casual. E algumas dessas já oferecem serviços automatizados que envolvem inteligência artificial por meio de chatbots com um atendimento virtual personalizado, ofertando serviços de acordo com a necessidade real do cliente, de uma forma ágil. Esses seguros eles são oferecidos de uma forma com experiência inédita de compra para aquele consumidor. Com isso, a gente consegue ver como as insurtechs prometem e vão mudar o mundo dos seguros e a forma de contratação de seguros. E nos próximos capítulos, a gente vai falar um pouco mais sobre como as tecnologias estão sendo embarcadas dentro das startups.